O que é a gente ter uma vida de 365 anos andando com Deus? Às vezes a gente não consegue 365 dias, que é um ano. Bom dia, bom dia. Então, gente, vamos continuar com o nosso devocional sobre fé e sobre os heróis da fé. No último episódio, aliás, a gente falou sobre Abel. Sobre a sua pequena passagem, né? Tô abrindo aqui minhas anotações. Pequena passagem na terra e como ele já deixou um exemplo tão forte de que Deus olha para o nosso coração antes de olhar para a oferta que a gente está trazendo para ele, né? Então agora a gente vai falar sobre o segundo herói da fé, que tem uma passagem que, apesar de ter vivido tantos anos, tem uma passagem assim, ó, desse tamanho na Bíblia. Eu quero falar de Enoque. Nem todo mundo já ouviu falar de Enoque, não tem grandes passagens a respeito de Enoque. Mas o que o livro de Hebreus registra sobre Enoque, capítulo 11, versículos 5 e 6. É aqui, ó. Por um ato de fé, Enoque escapou da morte. Eles procuraram e não o encontraram, pois Deus o tinha tomado. Sabemos com base num testemunho confiável de que antes de ser tomado, ele agradou a Deus. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa bastante para atender os que procuram. Não é lindo? Toda vez que você pensar que você é pequeno demais para que Deus preste atenção em você, você tem que lembrar desse versículo. Porque ele fala que a fé, o simples fato de você acreditar que você não está numa oração falando sozinho, já é um ato de fé. E que Deus se preocupa o bastante para atender os que o procuram. Eu já caí nesse erro. Por muito tempo eu tive hipotireoidismo, né? Que é uma doença na tireoide e que você tem que ficar tomando aquele remédio em jejum e esperar um tempinho para então depois comer. E aí, eu queria cura naquilo. E eu falava assim, mas isso é tão simples, Deus está ocupado demais. Deus está ocupado demais curando pessoas do câncer. Deus está ocupado demais numa UTI de hospital. E eu falava isso, e eu estava pecando. Porque eu falava, a minha questão é muito simples e eu sou muito pequena para que o Senhor me veja. Para que o Senhor se atente à minha causa. E eu pecava. Porque eu não tinha fé de que Ele estava me ouvindo. Eu não tinha fé de que Ele estava preocupado em atender às minhas necessidades. E isso é fé. Até quando você acha que é muito bonito você dizer que Deus é muito ocupado e que seu problema é muito pequeno. Mas isso foi só um parênteses, tá, gente? Hoje o assunto é Enoque. Então vamos lá. Vamos lá em Gênesis para falar o que Deus falou sobre Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 23. Aos 65 anos de idade, Enoque teve Matusalém. Enoque andava constantemente com Deus. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu mais 300 anos. Teve filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 365 anos. Enoque andava com Deus. Então, certo dia, ele simplesmente se foi, pois Deus o levou. Gente, a gente só tem na Bíblia 2 registros de pessoas que foram arrebatadas em vida e foram levadas para junto de Deus. Elias e Enoque. A gente acabou de falar de Abel, que a gente não sabe quantos anos exatamente viveu, mas foi uma passagem curta, a gente presume, porque a vida dele foi ceifada por outra pessoa. Mas aqui a gente vê alguém que não viveu, né? Porque ele vive. Ele andou por essa terra 365 anos. E o que eu quero ressaltar aqui, que é o ponto-chave sobre Enoque, que está no versículo 24. Enoque andava com Deus. O que é a gente ter uma vida de 365 anos andando com Deus? Às vezes a gente não consegue 365 dias, que é um ano. Não é uma coisa? Andar com Deus. O que é andar com Deus? Então, a gente observa isso em Enoque, uma passagem tão pequena. E andar com Deus foi o suficiente para ele ser arrebatado. Só 2 pessoas na Bíblia foram arrebatadas. Não é algo comum. Não é algo comum. Nem Jesus, pelo propósito dele, podia ser retirado desse mundo por Deus. Ele passou pela morte. Em outras versões, que está aqui na Nova Almeida Atualizada, é interessante porque Deus fala de um outro... ele usou um termo muito interessante. Quer ver? Que foi... Ele não experimentou a morte. Um dos mais temores do ser humano. Deus poupou ele. Porque ele andou com Deus. A gente anda com Deus? O que é andar com Deus? O que é viver essa vida com Deus? Que Enoque deu.
A gente tem pouquíssimas menções de Enoque. Uma outra menção de Enoque está em Judas, que deixa claro que ele era um profeta. Aqui o autor de Hebreus fala, né? Nós sabemos por fontes confiáveis de que ele andou com Deus. Sabe? A gente teve o exemplo de Abel, que teve o coração e oferta que agradou a Deus. E aí a gente tem o exemplo de Enoque. O que eu quero dizer com isso? A gente vê duas coisas aqui, se a gente pegar só um pouco do contexto que a gente tem. Deus não está preocupado com performance. Hoje, nesse mundo, o que mais a gente vê é que resultado você está trazendo. Quais são os resultados? Quando você está numa entrevista de emprego que você começa a falar, antes você só falava, pelo menos lá 20 anos atrás, vamos pensar assim, quando a gente ia fazer ia fazer uma entrevista de emprego, você só falava onde você trabalhou. Hoje, você fala onde você trabalhou e fala que resultado você trouxe para lá. Qual foi a diferença que você fez ali? Tudo gira em torno de uma performance. E Deus, aqui a gente não vê uma pessoa de 365 anos, será que ela não fez nenhuma entrega? Será que ela não fez nada de bom? Óbvio que fez. Porque ela andou com Deus. Mas entre falar o que Enoque produziu e como ele agiu ao longo do seu tempo aqui na Terra, Deus escolheu registrar sobre Enoque o fato de que eles andaram juntos. Não o quanto Enoque produziu, o quanto Enoque entregou de oferta. Porque se ele andava com Deus, com certeza ele apresentou ofertas. Já era o hábito do ser humano naquela época. Mas Deus ressaltou que eles andaram juntos. E isso foi o que fez ele não experimentar a morte. Não é maravilhoso? Então, o que Deus está esperando quando a gente caminha com Ele? Confiança, dependência, entrega no controle com Ele, do controle para Ele. E isso demonstra fé. E aí vira um círculo harmonioso, um círculo virtuoso. Você anda com Deus, você entrega o controle para Ele, você demonstra fé, você agrada a Ele. Isso vira um círculo. Vira uma roda de engenho, vira uma engrenagem. E aí você cria um círculo virtuoso na sua vida. Que não é fácil. Não é fácil. Mas para isso está a graça. Eu acho que um dos grandes pedidos que a gente tem que fazer nas nossas orações é graça. Porque Paulo, quando estava lá, quando ele fala do tal espinho na carne, que é aquela coisa que ninguém sabe exatamente o que é, que gera tanta curiosidade, mas a gente fica tanto tempo discutindo qual era o espinho de Paulo, era isso, era aquilo, era uma doença física, não era, não. Perde-se tanto tempo cogitando o que era o espinho e esquece a conclusão que Paulo chegou sobre o espinho. De que apesar do espinho, a lição que ele aprendeu ali é: quando o Senhor injeta a graça para eu viver convivendo com esse espinho, eu vivo bem. E isso é o que me basta. Então, acho que uma das grandes chaves para a gente caminhar com Deus e pedir e conseguir esse caminhar com Deus que Enoque teve é: Deus, injeta a graça em mim. Porque a tua graça me basta para fazer com que eu ande contigo, apesar de espinhos. E se a gente for lá na parábola do semeador que a gente estudou uns dias atrás, o que representam espinhos? Uma distração. Algo que te distrai de Deus. É isso. Então, para a gente ter algo minimamente parecido com Enoque. Com Nhoque. Gente, tô doidinha. Essa hora eu já tô falando de nhoque. O que a gente tem que ter minimamente de pensar como que a nossa vida pode parecer minimamente com Enoque eu preciso de graça para que eu ande todos os dias com Deus. Porque, apesar dos espinhos, apesar das dificuldades, apesar de algum desconforto, porque espinho, se a gente parar para pensar em espinho, o que é só espinho? Espinho também é um desconforto, é algo que machuca, é algo que te cutuca, é algo que se a gente pensar naquela farpinha assim, quando entra um espinho de uma rosa, se você está manuseando a rosa e o espinho ali entra e se desconecta da rosa e fica em você, aquilo inflama, infecciona. Espinho produz isso. Mas a palavra de Deus fala que apesar do espinho, eu te tenho para você graça para você caminhar comigo. Não é maravilhoso? E graça, gente, graça. Graça é essa injeção. A conceito formal de graça é favor imerecido, né? Aí, o evangelho, traduzido por Cláudia, para mim graça é injeção de força, injeção de adrenalina, injeção daquela substância que você precisa exatamente naquele momento para continuar sua caminhada com Deus. É muito incrível. Então, qual é o nosso pedido? Deus, eu quero caminhar contigo.
Deus, e para isso eu preciso da sua graça. Para isso eu preciso da sua fonte inesgotável de graça. Porque a palavra de Deus fala, onde mais pecado existe, mais graça superabundante eu tenho para você. Então, muita gente cogita, por exemplo, que o espinho na carne de Paulo era um pecado. Então vamos lá, Senhor. Onde abundou esse pecado, onde abundou a dificuldade, onde abundou aquilo que não vem de ti, você me diz que superabunda a tua graça, e é da tua graça que eu preciso. Então, qual é a minha dica para você hoje? Se eu quero seguir o exemplo de Enoque, que está no rol dos heróis da fé, e que sem fé é impossível agradar a Deus, e não se esquecendo de que eu não sou pequeno demais para que Deus não preste atenção em mim, porque é isso, gente. A palavra de Deus fala, uma mãe pode esquecer do seu filho que ainda mama, eu não vou esquecer de ti. Então, para eu andar com Deus, para eu andar com Ele em força, em constância, em coragem, eu preciso da sua graça. Então, pense em começar suas orações. Senhor, me dá a tua graça, porque eu quero caminhar contigo. Eu quero fazer como Enoque, que viveu 300 anos andando com Deus. Imagina, né? Ele foi pai aos 65. Ele ainda viveu mais 300 anos. Ele viu toda uma geração após ele. Se fosse comum viver, aliás, a idade em que a gente tem filhos, né? Muda muito. Antigamente, você pegar o tempo de Maria, Maria, mãe de Jesus, foi mãe adolescente. Aí, a gente chega hoje em dia, as mulheres têm filhos quase beirando aos 40. Isso é muito relativo, né? Então, a gente vê, ele foi pai aos 65. E ainda viveu 300 anos. E apesar da maternidade, porque eu tô aqui com 3, não é fácil, ele caminhou com Deus. Da paternidade, aliás. Mas é isso, gente. Vamos pedir graça pro Senhor, para Ele injetar essa graça e a gente sobreviver a essa semana. Não vamos pensar na maratona toda. Porque se a gente pensar na maratona toda, a gente já cansa, a gente já desanima. Vamos pensar, Deus, me enche de graça para eu andar contigo hoje. Deus quer essa dependência diária e a gente já via isso lá no deserto, no povo de Israel com maná. Então pede a graça suficiente para hoje. Amanhã você pede a graça suficiente para amanhã. Senhor, me dá o teu maná de hoje. Me dá a tua graça de hoje, o que eu preciso para hoje. Porque amanhã Ele vai dar o que você precisa para amanhã. E você vai ter uma vida de andar e caminhar com Deus. Não é maravilhoso? Então vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, muito obrigada pela tua palavra aqui, essa lâmpada que ilumina o nosso caminho e esse caminho que a gente tem o desejo ardente de andar contigo. Ah, papai, injeta a tua graça que nós precisamos de hoje. Dá-nos, Espírito Santo, a consciência do maná de hoje, sem se preocupar com amanhã. Porque amanhã, nosso Pai vai dar o maná de amanhã. Pedimos a tua graça hoje, Pai, para nossas atividades hoje, segunda-feira de julho. Porque eu sei que amanhã a gente vai ter o maná, vai ter a graça e ela é inesgotável. Papai, muito obrigada por essa palavra. Que ela esteja introjetada no nosso coração e que a gente possa meditar ao longo desse dia. E que essa palavra gere uma revelação poderosa em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Bom dia.